Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro, eu sou médico ortopedista e estou aqui junto com meus amigos Noel e André para conversarmos sobre o dia a dia do ortopedista. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu gostaria de agradecer a todos que entraram em contato com a gente, deram os feedbacks positivos, fizeram críticas construtivas. É isso aí, a gente vai construir esse podcast junto. A gente espera que vocês continuem entrando em contato com a gente para falar o que a gente pode melhorar, para sugerir para a gente ideias para novos episódios. Nós estamos aqui para construir isso juntos. Estamos então chegando ao nosso terceiro episódio e acho que chega de falar de Covid, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a ortopedia de verdade. Então a gente vai conversar hoje sobre um assunto que aflige muito quem está acabando a residência, né? Está acabando a R4, como diria o André, você está matando o seu último chefinho. E agora, André, matou o último chefinho, o que o cara faz? Cara, agora precisa comprar outro videogame, porque é essa hora que você fica meio perdido, né? Quando acaba, é interessante que esses chefinhos, eles começam lá no colégio, onde você vai passando série por série, aquelas fasezinhas regulares, é tudo muito tranquilo no começo, depois você vai matando o chefinho vai ficando maior, de repente você tem um chefão que é o vestibular, depois você tem o chefão da residência, e aí quando você acabou o jogo, você não sabe muito bem o que fazer. Você vai escolher se você vai comprar um jogo novo, um videogame novo, talvez você vá para uma pós-graduação. Você entende nessa época que talvez o mestrado seja a continuidade, e que hoje em dia eu não sei se é. O que você acha, Noel? Você acha que o mestrado é um novo videogame? Vale a pena, não vale a pena? Deve ser feito ou não? Diz aí pra gente. André, eu acho que o mestrado ele é um novo videogame. Eu acho que são outras regras, é outro planejamento, é outro tipo de atividade. Eu acredito que não deve ser encarado como uma continuidade. Eu acho que tem que ser realmente uma outra coisa. Porque quando a gente acaba o R4, nós três, né, que fizemos residência no SUS, a gente está acostumado com aquele esquema do hospital escola, né? Que seria todo mundo lá, os chefes lá. E quando acaba o R4, você tem basicamente duas escolhas, né? Você tem várias escolhas, né? Mas basicamente tem escolhas se você vai ficar no lugar que você fez o seu R4, que você fez sua residência para ficar lá de assistente ou insistente, que aí eu já passo pro Leandro, que eu sei que ele ficou lá onde que ele fez residência, ou você vai cair na vida, né? Ou seja, trabalhar fora, tudo. E uma coisa que eu acho interessante, que aí o Leandro pode falar também, é que existem vários tipos de SUS, né? Eu fiz a minha residência no SUS e a gente acha que o SUS é o lugar onde a gente fez residência, que é um hospital escola, que é um hospital organizado, é um hospital que funciona, é um hospital seguro. Então você pode até parecer que não é, mas calma que você vai entender onde eu quero chegar. Quando você acaba de fazer sua residência no seu hospital, sei lá, que onde seja, Escola Paulista, Santa Casa, HC, sei lá, Servidor, ou mesmo em outros estados, no Rio, Fundão, Nordeste, cara, é um SUS, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente fez, que conhece muitos lugares, ele funciona, organizado, mas quando eu acabei meu R4, eu fui trabalhar em um SUS da prefeitura como ortopedista. E eu achava que eu estava arrasando, porque eu me sentia super seguro, entendeu? Quando você vai ver o que é um SUS de verdade, é bem diferente de um hospital-escola. Leandro, você que trabalhou em muita giripoca por aí, que você vai falar o nome, mas você também ficou muito tempo no seu hospital que você fez residência aí. Como é que você vê isso? Então, Noel, o SUS SUS é difícil, né? A gente sabe muito bem quem viveu o SUS, quem vive SUS, que é a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria dos médicos brasileiros, sabe que é uma guerra, né? Existem muitos serviços que funcionam, e felizmente existem muitos serviços que funcionam. Agora, na própria pandemia do Covid, o SUS tem sido muito útil, mas ele tem muitas limitações, a gente tem que aprender a lidar. Eu e o André, quando a gente começou, a gente trabalhou um tempo num SUS, onde nós tínhamos um número limitado de implantes especiais para usar por mês. Então, sei lá, a gente, eu não lembro do número, mas acho que eram 5 placas bloqueadas por mês. Poxa, Sabia a gente não controla isso. Né? A gente viveu algumas guerras lá, né, André? Poxa, como que eu vou controlar quantos pacientes vão chegar com uma fratura complexa que vai precisar de uma placa bloqueada, entendeu? O gestor fala, tem um limite de verba. Tudo bem, mas o paciente está ali, né? Se o paciente cai e precisa de uma placa bloqueada, a gente vai não usar uma placa bloqueada porque acabou o limite daquele mês. E a gente sabe que essa é a realidade de muitos serviços no Brasil, né? Tem muitos... Quando a gente conversa de colegas residentes que vieram para cá, para São Paulo, e voltaram para suas cidades
no interior ou no Nordeste, tem muita gente que fala assim, olha, no serviço que eu estou não tem placa bloqueada, entendeu? Então você começa a fazer uma série de adaptações e, infelizmente, você faz um tratamento que é subótimo, né? Mas isso gera muitos aprendizados também, com certeza, né, André? Eu acho que nessas guerras a gente aprende bastante. Sem dúvida. E eu acho que um pouquinho entender que o R4 não é o fim. Eu acho que essa continuidade que você vai ter, independentemente de onde você se encaixar, seja num ambiente mais sofisticado ou num ambiente mais simples. Eu acho que talvez o grande desafio do pós-R4 seja entender como continuar. Qual que é a sua próxima etapa? Eu fiz aquela provocação para o Noel, do mestrado ou não, porque eu na minha cabeça, eu tinha que o próximo videogame, o próximo jogo fosse o mestrado. E depois eu, particularmente, acabei descobrindo que não é. Tá? Talvez seja um jogo muito mais aberto, muito mais jogado em várias dimensões, que não tem tanta regra. Talvez essa seja uma mudança que acontece depois da R4, e o mestrado, no caso, ou qualquer complemento acadêmico, é só mais um dos caminhos que você vai seguir. Mas, André, falando um pouquinho, então, já que você comentou de mestrado, vamos falar um pouquinho dos nossos erros. Então, os erros do Noel, do André e do Leandro, né? Então, vou pedir para você falar o seu já primeiro, né? Mas eu sei que você fez o mestrado, na verdade você foi para o doutorado um pouco depois da sua carreira, né? Um pouco mais experiente, um pouco mais velho, eu vejo isso positivamente. Mas então quer dizer que depois do R4 você deu uma tentada em fazer o mestrado e depois você voltou para trás. Conta aí como é que foi. Não é que seja um erro, né? Mas seria um pequeno período de ato. Conta aí, depois eu vou pensar no meu e vou falar. Eu tinha um plano que não aconteceu, talvez de ir para fora logo depois do R4. E eu cogitei, no fundo, eu acho que eu não me organizei direito, e aí logo que eu acabei, eu entrei um pouquinho na vida, como se chama, e aí eu resolvi fazer um mestrado. E eu falhei por algumas vezes. Falhei, no fundo a culpa foi 100% minha, mas algumas coisas burocráticas eu fui tentando, fui batendo na porta em vários momentos e não consegui algumas burocracias. Eu acho que serviu muito como aprendizado, apesar de eu não ter enxergado isso na época. E aí depois peraí que eu preciso fazer um pouquinho de conta, mas eu demorei 4 anos para me matricular oficialmente numa pós-graduação. 4 anos eu errei a conta? Não, 3 anos para me matricular numa pós-graduação. Então, eu acho que serviu muito de aprendizado. E eu não percebia que eu estava... E no fundo eu estava me encaixando profissionalmente, eu estava evoluindo em outras áreas que não acadêmicas, eu estava publicando artigos, mas eu me sentia um pouquinho deixado para trás desse videogame tradicional. Então, talvez essa tenha sido uma das maiores lições e vendo hoje em dia para trás, eu acho que eu valorizo menos a pós-graduação do que eu valorizava antes de fazê-la. Eu não sei como vocês têm esse sentimento em relação à pós. Eu acho que ela é muito importante, mas eu acho que eu dava um valor muito maior do que depois que eu completei. Como vocês veem isso? Então, eu acho a pós, as pessoas confundem muito, né? Eu acho que a primeira coisa, entrando na analogia dos videogames, eu não acho que a pós é necessariamente uma fase necessária do videogame. Eu enxergo a pós como realmente para quem quer ficar em serviço acadêmico e para quem quer dar aula, para quem quer publicar artigo, o que é quase óbvio que eu vou falar, que não é o único caminho, mas é engraçado que eu sinto que os residentes que vêm dos serviços onde isso é muito valorizado, por um momento eles têm a impressão de que é necessário. Eu lembro de uma vez quando eu sou mentor dos residentes, né, lá na Gacente, do programa de mentoria, e uma vez um residente virou para mim e falou assim, mas você acha que você tem que fazer tem que publicar artigo para ter um consultório bom, para ter um consultório cheio? Eu falei, não, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é uma das maneiras que você pode encontrar para se diferenciar, para ter um consultório cheio, mas talvez nem seja melhor, porque isso toma tanto tempo que às vezes acaba desviando a gente do consultório, né? Então, eu acho que assim, a gente está aqui esperamos estar alcançando ortopedistas do Brasil inteiro, né? Que talvez até esteja ouvindo a gente falando assim, nossa, eu nunca pensei em fazer um mestrado e doutorado. Mas tem um porém. Eu já vi alguns colegas que vão principalmente para o Nordeste,
onde alguns concursos públicos eles têm adicionais do salário se você tiver mestrado ou doutorado, né? Então é interessante que a pessoa, na verdade, nem está fazendo muito pensando porque é da aula, pelo crescimento pessoal, ela está fazendo por um ganho de dinheiro, que é totalmente compreensível, né? Mas acho que é um pouco diferente do que a gente vê aqui em São Paulo. A maioria das pessoas que eu saiba tem concursos que não faz diferença se você faz mestrado ou doutorado. Eu lembro bem até de um cirurgião que você foi visitar, Lê, que você estava super empolgado falando que acho que ia defender o doutorado, era alguma coisa do seu doutorado, e ele te perguntou, what for? Né? Por que você está fazendo isso? E na época foi uma coisa, eu lembro dessa, que a gente não, como assim what for? Isso é espetacular, é a cereja do bolo. No fundo, hoje em dia eu acabo até dividindo um pouquinho 5 grandes áreas onde o médico pode se destacar. Eu sempre acho que essas áreas, elas nunca são iguais entre todos os médicos, como se fosse aquela característica de um jogador de futebol, mas em assistência, a capacidade que ele tem de tratar seus pacientes, gestão, capacidade que ele faz a gestão, ensino é uma, pesquisa é outra, e por fim a política. Eu acho que a política, quando você vai, se você tem esse interesse de entrar na sociedade, ser secretário, eventualmente presidente de alguma sociedade, o caminho é muito diferente. E eu gosto de pensar também se você se espelha em algum médico e você se projeta nesse. E o mais interessante é que às vezes que eu fiz essa pergunta para alguns médicos que eu trabalho, eles mostravam que eles tinham algumas habilidades, por exemplo, eles eram muito bons de assistência, eventualmente de ensino, e eles se projetavam no médico que tinha uma característica completamente diferente da deles, como se fosse quem você quer ser quando crescer. Eu acho que esse é um exercício muito legal para ser feito internamente, para falar assim, olha, será que eu estou no caminho certo? Será que eu preciso me desenvolver em outras áreas? Será que eu estou fazendo alguma coisa para chegar nesse ponto? E aí, Noel, o que você pensa disso? Acho que realmente essa multifacetária, né, essa visão multifacetária que a gente tem que ter como carreira é imprescindível e eu tenho que trabalhar isso cada vez mais. Eu vou tentar voltar à pergunta que eu te fiz e tentar fazer a minha reflexão de erros ou diferentes estratégias, né? Eu fiz o meu R4 num lugar diferente onde eu tinha feito a minha residência, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Inclusive, você me fala que foi a decisão mais difícil da minha vida, sair do R3, que era do mesmo lugar onde eu tinha feito faculdade, né? E por quê? Porque a gente é muito bairrista, né? Vocês que estão me ouvindo aqui, que é de São Paulo, especialmente, ou do Rio, enfim, aqui o pessoal é bairrista. O pessoal que era de fora não entendia isso muito bem. Você fazer faculdade num lugar e fazer a residência num lugar. E a imagem que você tem do ortopedista bem-sucedido, aquilo que você falou, né, André, do ortopedista modelo, é o cara que está lá com você, né? Então é o cara que é o chefe de serviço, é o cara que é o chefe do plantão, e você acha que esse cara é a única trajetória possível. Então, no meu final do R3, que eu fiz R3 fiz a residência na Santa Casa e o R4 eu fiz no HC. E por que eu fiz isso? Porque estava uma crise na Santa Casa. Se não fosse pela crise, provavelmente não teria saído da Santa Casa, porque é um lugar que eu gostava e me dava bem. Mas aquelas pessoas que se encontravam lá, aquela não é a única trajetória possível, mas eu fiquei, talvez, a minha residência inteira pensando que a vida era aquela, terminar a residência, ficar de insistente na Santa Casa e tal. Quando eu saí da R4, foi uma quebra de paradigma para mim. E aí, no final, no meio da R4, você tem que, acho que eu ganhei uma maturidade de saber o que você não quer. É difícil de você saber o que você quer. Mas o mais importante é você saber o que você não quer. Então, naquele momento, eu falei, não, olha, já sei que ficar de insistente, seja aqui, seja lá, não é o que eu quero agora nesse momento. Então, parece ser uma coisa simples, mas é uma coisa muito difícil de você concluir por si só. Então, esse foi a minha pequena mudança de trajetória nesse sentido. Sabe que é uma coisa que eu considero uma mentalidade muito atrasada, e eu mesmo já discuti isso com colegas de outros serviços, que é mais fácil você fazer um estágio como observador fora do Brasil do que dentro de serviços da sua própria cidade. São serviços espetaculares, você simplesmente mudaria de bairro que você vai,
você paga uma fortuna, fica fora. Tem um ensinamento ótimo também, mas esse tipo de intercâmbio, especialmente num país como o Brasil, você poder ir para um lado para o outro, ou mesmo na sua cidade, ou mesmo no seu estado, faz total sentido. E eu não vejo isso acontecer até hoje. Eu acho que Quando isso é você uma conta coisa... essa história, eu lembro de uma história. Eu tenho um irmão que é físico, né? Hoje em dia ele trabalha em banco, mas ele é formado em física. E quando ele ficou um tempo nos Estados Unidos, na cidade que ele estava tinha 2 universidades principais, e ele falou que o calendário de aulas da semana de uma faculdade estava disponível na outra. Então, eventualmente, se tipo, o professor da outra faculdade da mesma cidade ia dar uma aula interessante, você ia na outra faculdade ver uma aula, entendeu? É um negócio super aberto. Eu concordo, né? Nós 3 somos de 3 faculdades diferentes aqui de São Paulo, a gente mal pisa numa na faculdade do outro, né? Você nem sabe direito onde fica. Então, eu concordo bastante. Voltando um pouquinho para a questão do planejamento, eu acho que o André falou é muito legal essa questão das 5 áreas, mas já é uma coisa mais refinada, né? Eu acho que poucas pessoas conseguem chegar nesse grau, mas eu acho que assim, você pensar qual é o seu, onde você quer estar, onde você quer chegar é super importante. Porque, como o Nel falou, nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar, entendeu? Então, às vezes a gente tem a impressão que todo mundo quer ter consultório, não sei o quê. Ter consultório é bom, mas ter consultório tem seus problemas também. Ter consultório particular quer dizer os pacientes terem teu celular. É uma coisa muito mais difícil. Às vezes você está 100% no SUS, você é uma pessoa que sai, você tira férias, você está de férias de verdade, né? Você não tem preocupação nenhuma. Hoje em dia tem muito emprego surgindo onde o médico está ligado diretamente a um hospital, ou ligado diretamente a um convênio. Também tem muitas vantagens. Você tem um fluxo de paciente que está vindo diretamente para você. Você trabalha num lugar só, que é uma coisa bem diferente do que a gente faz, né? A gente faz uma correria muito grande entre lugares diferentes. E a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue avaliar melhor o seu presente. Então, na nossa carreira, não só de ortopedista, né, mas de médico em geral, a gente acaba tendo que trabalhar em muitos lugares, né? E daí você tem que pensar de cada lugar o que você quer tirar. Esse lugar é um lugar que... Esse lugar eu quero estar aqui, daqui 10 anos eu quero continuar aqui. Então, esse lugar eu vou me dedicar bastante. Quando você está, de repente, esse lugar é um lugar que eu estou aqui para ganhar dinheiro. Tudo bem você estar num lugar só para ganhar dinheiro, mas só tem essa consciência que muito provavelmente, assim que possível, esse é o lugar que você quer sair, lugar que você quer só ganhar dinheiro. Tem lugar que a gente vai que é para ganhar mão cirúrgica, né? Então, lugar onde você opera bastante, você pode até ganhar pior, ter condições piores, e tudo bem, mas você tem que medir a hora que você acha que sua mão cirúrgica já está adequada para você investir mais no lugar onde você quer estar a longo prazo, né? Essa análise dinâmica tem que ser muito constante, né? Porque a gente está um pouquinho mais para frente da carreira, mas a gente está constantemente mudando essas coisas, né? Então, você continuar se avaliando, e às vezes é importante pegar e botar no papel mesmo, né? Poxa, então, quantas horas eu fico nesse lugar? Quantas horas de trânsito eu gasto para chegar nesse lugar? Quanto que eu ganho nesse lugar representa do meu percentual? Essa análise eu acho essencial. Eu acho que o meu erro, voltando na pergunta original, foi não pensar nos meus empregos e nas minhas decisões como uma carreira. Não pensar num ponto onde eu quero chegar e fazer... Eu poderia mudar no meio do caminho, isso não é um problema, mas eu nunca tinha parado para pensar assim, olha, daqui a 3 anos eu quero estar lá. Então, para estar lá, eu preciso fazer tais coisas. Eu acho que eu fui fazendo o que aparecia na frente, eu tinha de oportunidade, e eventualmente algumas dessas decisões não foram as melhores, ou pelo menos não foram as melhores naquele momento. Eu acho que por uma tendência de querer fazer tudo o que aparecia e me tornar o melhor em cada uma delas, talvez eu tenha perdido um pouco o foco. Eu acho que eu consigo enxergar isso com um pouquinho mais de clareza hoje, mas na época eu não enxergava nada disso. Acho que talvez a minha sugestão, se eu pudesse falar para alguém que está nessa fase, é simplesmente o que você quer ser quando crescer? Aonde você quer chegar? E aí você começar a planejar os seus passos, uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas tem uma questão de maturidade, né? Querendo ou não, acho que a cada momento é difícil. No momento, é muito fácil ser comentarista do dia seguinte, né? Então, talvez agora nós 3 estamos fazendo coisas que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai falar, nossa, que besteira que eu fiz, né? Então, tem aquela coisa do momento. A gente podcast, né, Leandro? Não, podcast estamos certos. Pensando sobre o meu erro,
Eu acho que eu gostaria de ter me dedicado mais ao consultório desde o começo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Se dedicar ao consultório, se dedicar ao consultório, mas é uma coisa tão etérea, né? É difícil entender o que quer dizer isso, né? Eu pessoalmente enxergo se dedicar ao consultório, ficar presente lá fisicamente por bastante tempo. Então, no começo a gente faz aquela coisa assim, como você tem a rotina toda espremida, né? Eu dou plantão nesse dia, eu vou na clínica nesse outro dia, eu vou lá no meu serviço escola nesse dia, você bota, tipo assim, 3 horinhas para consultório, né? E depois você entende que isso não funciona, porque o paciente, ainda mais no começo da carreira, ele não vai se encaixar no seu horário, né? Você tem que se encaixar no dele. Então, você está disponível, você ter bastante tempo lá, e você está sentado com a bunda na cadeira também é importante, né? Porque a secretária, se você não estiver lá, ela esquece de você, né? Às vezes, de repente, você está lá e ela fala, doutor, alguém ligou, quer passar agora, você pode? Então, você está lá presente é importante. E outra Às coisa vezes que eu você tá penso... lá e ela esquece de você também. Isso acontece, é verdade. Aliás, isso é uma boa dica, né? Ter um bom contato com as recepcionistas, secretárias, com o pessoal, toda a equipe que está junto com você é essencial, né? Vejo as pessoas que tratam tão mal, assim. E primeiro é uma babaquice porque você tem que tratar bem todo mundo, né? E segundo, pô, você tá tratando uma pessoa que está te ajudando, é mais babaquice ainda, né? Menos a Maria Tomomi. Um beijo, Maria Tomomi. Uma coisa legal da gente falar é... A gente até vai fazer um podcast só sobre residência médica, né? Que é um assunto polêmico, por assim dizer, e convivências da sua residência. A gente viveu uma residência com cobranças, hierarquia, às vezes brigas, que a gente não vai entrar em muito detalhe, teremos um episódio só disso. Mas do pós-R4, você cai na vida. Mesmo que a gente poderia ser preso, né? Diga por você, André, a gente não Tá está dando nomes aqui às pessoas. Mas no pós-R4, quando a gente cai na vida, isso é interessante para a gente falar para os residentes que estão ouvindo, né? Você vai trabalhar com o cara que era seu R+, o seu R- há poucos meses atrás, entendeu? Então aquela super hierarquia que existia lá, que você tinha raiva do seu R+, ou que você pegava no pé do seu R-, ela é ridícula, porque quando você acaba a residência, você está dando plantão com ele, você está trabalhando com ele, foi uma coisa que muito chocante para mim, sabe? De achar que a residência, seu R3 era, nossa, meu Deus, é um cara muito para frente. Aí, de repente, você vê R4 ou R3, vai dar plantão, o cara tá de plantão com você. Vê se vocês chegaram a passar por alguma experiência assim. Não, com certeza, eu não consigo entender essas pessoas, entendeu? Acho que o meio que você vive é o meio de trabalho, exatamente, não é o que nem você falou. Às vezes eu pego, você vai ver, eu recebo pacientes de pessoas, às vezes, lá, 3, 5 anos mais velhas que eu, 3, 5 anos mais novas do que eu, e você só vai mandar para uma pessoa que você gosta, né? Por mais que a pessoa, às vezes, tem gente que é excelente profissional, se a pessoa te tratou mal, você tem raiva da pessoa, né? Eu lembro de uma vez que o André me comentou de uma colega médica que ele tinha conhecido, que era do HC, e que eu lembrava quando ela era R1 de outra área de cirurgia, e eu era interno, ela tinha papado um procedimento de mim, eu falei, eu não gosto dela. E era uma história de 15 anos atrás, eu nunca tive mais nenhum contato com a médica, ela pode ser uma excelente profissional, mas a gente pega a birra dessas coisas, né? Não tem jeito. Eu lembro de uma muito boa, essa foi até engraçada, né? Porque tinha toda uma hierarquia, era super rígido o negócio, e aí teve a escolha de férias, e aí eu caí numas férias em, acho que novembro, se eu não me engano. Aí você olha para o lado, né? Novembro, o que eu vou fazer em novembro? Quem que vai estar livre em novembro? Algum R2 está livre em novembro. Aí eu olhei para R2 e falei, cara, o que você vai fazer? Não sei. Vamos viajar? Vamos! Aí você podia passar o ano inteiro batendo cabeça um com o outro, eu era R1, ou simplesmente os dois saíam e viajavam. A gente viajou juntos e foi super bom. Então é esse mesmo pensamento e levado ainda para o lado profissional. O que é bem interessante, a viagem foi boa, um abraço para o cubano, bem bacana. Uma dica interessante que alguns R4 que são de fora fazem, aí isso eu estou dando mais por observação própria, que às vezes ele vai voltar para o estado dele, né? E os amigos, contatos que ele fez em São Paulo, no Rio, BH, enfim, onde ele fez residência, é um contato interessante para ele ter, né? Então eu tenho vários amigos que eu ainda falo, às vezes o cara faz R4 num serviço, ele manda um caso, ou tem dúvida, ou tira, ou mesmo a gente pode aprender com ele, então esse intercâmbio é bem interessante, né? Então R4 não é só um ano que você passa viajando e operando e trabalhando de graça, né? Também é um ano que você pode fazer contatos e estabelecer comunicação, e que nem o André falou aí da gestão e política também é importante, né? Para essas pessoas que mudam de cidade, uma coisa que eu vejo que é essencial é você já fazer, o André falou de política, já fazer a política para onde você vai, né?
Então, às vezes, você está voltando para a sua cidade, mas você passou muitos anos fora estudando, ou às vezes a gente vê residentes que casam com uma pessoa que é de outra cidade, vai para uma cidade totalmente nova. Essas politicagens de ir na cidade, tentar conhecer algum ortopedista, ver se seu chefe conhece algum ortopedista de lá, e fazendo essa politicagem antes de chegar é essencial, né? Às vezes você já chega, já tem um plantão, já tem alguém que te conhece, que te falou bem, entendeu? Porque essas coisas fazem muita diferença, né? Você chegar numa cidade e alguém virar e falar assim, não, o Noel é excelente residente, eu gosto muito dele, pode confiar. É totalmente diferente que alguém você chegar lá e bater na porta de uma pessoa e falar assim, oi, eu sou Noel, eu vim de São Paulo, né? É muito diferente. E uma coisa que eu acho interessante quando eu fiz essas perguntas, né? Essas perguntas eu fiz em algumas vezes para médicos mais novos. E nessa fase da residência, assim, quando você pergunta em quem você se espelha, a maioria das vezes eles acabam citando algum médico que é um chefe de departamento, que é um médico que é um chefe de disciplina, que ele tem um cargo numa universidade. Esse médico, ele costuma ser muito bom em publicações e costuma ser muito bom em política. Isso, na cabeça do residente, ainda está muito junto com ensino e assistência. E não quer dizer que isso é verdade. Pode ser que seja nesses casos, mas não quer dizer que seja. E tudo que o residente tenta melhorar sua formação costuma ser em assistência e ensino. E aí você pergunta, mas se você quer ser igual a ele, talvez você deva tentar ajudar numa sociedade, escrever o jornalzinho da sociedade, se tornar conhecido, e muitas vezes não o que você está fazendo. Então, eu acho muito interessante essa clareza no momento mais inicial. E até mesmo como conduzir isso. Eu acho que quando eu falei na carreira médica, eu também me referi a isso. Eu acho que quando a gente pensa hoje em dia, muita gente está aguardando um convite ou esperando uma oportunidade sem pensar o que tem que fazer para chegar onde quer chegar. Eu acho que essa talvez seja a mensagem principal daquilo que tenha sido o meu erro, tá? E que hoje em dia eu enxergo bem melhor. Sabe uma dificuldade que eu vejo para os residentes? Assim, querendo ou não, os residentes têm muito contato com os chefes deles dos serviços que eles estão. Isso vale em todas as residências, entendeu? E cada residência vai ter chefes peculiares para aqueles serviços, são pessoas realmente parecidas. Se tiver um serviço super acadêmico, vão ser pessoas que vão ser mais acadêmicas. Se tiver um serviço que é nada acadêmico, vão ser pessoas nada acadêmicas. Se tiver hoje em dia tem muita residência no hospital particular, vão ser pessoas do hospital particular. Então, assim, você tentar ter contato com pessoas de outros tipos de ortopedista, vamos chamar assim, é super importante também para você ver que tipo de ortopedista você quer ser, né? Eu acabo citando bastante que a experiência que eu tenho com a mentoria lá dos residentes, né? Eu sempre tento trazer gente que fez residência lá no HC, mas não continuou no HC, os residentes veem outras opções, e eles veem o que eles querem, entendeu? Fala para eles assim, olha, às vezes, todo mundo quer ficar durante a residência porque é o que eles veem, né? Mas eu falo, em primeiro lugar, nem todo mundo vai poder ficar, e principalmente nem todo mundo vai se dar bem aqui, entendeu? Tem gente que... E eu vejo gente que até conseguiu ficar, e a minha impressão é que eles estão infelizes, que eles estariam muito mais felizes se eles estivessem fazendo outro tipo de ortopedia, né? Tem vários tipos de ortopedia por aí, então você conversar com pessoas de diferentes meios, para ver esses diferentes tipos de ortopedista, vai ser muito bom para você chegar nesse modelo que você está falando, né, André? Tipo, ver se você quer chegar nesse chefe de departamento ou se você quer chegar a ser um cara que tem seu consultório cheio, você não publica nada de artigo e é feliz porque se publicar artigo dá um baita trabalho. É engraçado que essa imagem do e publicar chefe... artigo não traz paciente, né? Antes de qualquer outra coisa, essa relação não é direta e precisa ser clara. Só comentando, Leandro, você falou, cara, todo mundo lembra do chefe do seu serviço que, tipo, não era feliz. E você olhava pro cara e falava, meu, o que esse cara tá fazendo aqui, meu? Eu tô olhando ele não tá feliz, ele sempre reclama. Aí você começa a pensar, pô, será que tá todo mundo assim, né? Então, eu lembro que você comentou agora, às vezes é importante você pensar mesmo e refletir. Será que eu quero ficar num serviço de escola? Será que eu tenho perfil disso? E realmente vale a pena sempre balancear tudo para você saber tomar a decisão correta, né? Noel, agora eu vou filosofar de verdade, acima da ortopedia. Eu acho que tem mais gente infeliz aí do que parece, as pessoas
para um pouco para pensar sobre isso, entendeu? E uma coisa que eu acho fantástica, assim, que isso eu comento muito com os meus sobrinhos, que nem estão fazendo medicina, mas já estão na faculdade, e eu enxergo hoje em dia não diria carreira, vou dizer a vida, como uma coisa bem menos estática do que eu enxergava. Então, eu sempre vou voltar para a analogia das fases de videogame do André. Eu achava que depois que você termina a fase final, você venceu o chefão, teu recorde tá ali na tela, e é basicamente velocidade de cruzeiro, né? Você segue na sua vida e as fasezinhas vão passando e você vai dando tchauzinho para as pessoas na estrada. Mas o que eu vejo hoje em dia é que tem muita gente que segue caminhos diferentes, né? Então tem um monte de amigo meu que fez ortopedia e depois segue para fazer só gestão. Tem gente que muda de especialidade, né? Eu tenho gente que eu conheço que fez uma especialidade, nem chegou a trabalhar com especialidade, depois volta para fazer especialidade. Tem gente que faz outra faculdade, né? E eu acho que esse mundo atual predispõe isso para gente, né? Eu gosto muito daquele autor, o Yuval Harari, e quando ele fala de educação, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. A gente vem de séculos de um modelo onde você pega durante a sua fase de idade jovem, vamos chamar assim, até 20 e poucos anos, você aprende uma profissão e você vai ter essa profissão até o resto da vida. Então, se você é taxista, você vai ser taxista a vida inteira. Se você é cozinheiro, você é cozinheiro a vida inteira. Se você é advogado, você é advogado a vida inteira. Só que a verdade é que hoje em dia você tem profissões hoje em dia que não existiam há 5 anos atrás, né? Tem áreas da medicina que não existiam há 5 anos atrás. Então, muito provavelmente, as pessoas que... A gente sabe que tem acadêmicos ouvindo o nosso podcast também, gente que está na residência. Eu acho que as pessoas têm que começar a se acostumar com uma ideia de que, possivelmente, quando eles chegarem na fase final do André, talvez eles não vão ser esse campeão de fase pro resto da vida. Talvez eles mudem ao longo do caminho, entendeu? E estar preparado isso na sua cabeça é super importante. Julgar se você está feliz e fazendo uma coisa bem feita e gostando do que está fazendo é essencial durante todos os passos. Sabe uma coisa que muita gente me pergunta, e a gente poderia fazer uma rodada de opiniões, por exemplo, fazer mais de um R4, né? Muita gente pergunta, pô, será que vale a pena fazer só... Eu fiz só um R4, eu fiz só a cirurgia de joelho. Quando a gente fala, pô, será que eu faço joelho e esportiva? Será que eu faço quadril e joelho? Tem muita gente em São Paulo que trabalha dessa maneira, joelho e ombro. Então, a gente podia... Qual a opinião de vocês aí? E aí eu comento da minha opinião sobre essa história de 2 R4 ou um R4 só. Sabe que eu acho que o R4 ele é só um pedaço, só um conhecimento técnico. Eu acho que você vai se tornar um especialista, um técnico naquilo. Eu acho que talvez a gente tenha que abrir um pouco mais a cabeça pensando em coisas além da medicina. Vou dar um exemplo. Se você gosta de dar aula, talvez seja muito bom você fazer um curso de como dar aula. E não só um conhecimento técnico sobre o assunto. Talvez se você goste de fazer pesquisa, cursos diferentes de pesquisa. Eu acho que a gente pensa numa formação muito linear. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de muitas outras maneiras de adquirir conhecimento fora do ambiente formal, que são tão eficientes e tão boas quanto. Mas, André, eu acho... Oi. Você fez trauma. Então, um cara fala assim, pô, André, sou R4 de trauma aqui, trabalho com você. Puta, mas eu adoro trauma, também adoro operar acetábulo. Cara, André, você acha que eu faço um outro R4 de quadril? Você acha que eu faço só trauma e aí meto um curso de acetábulo? O que você recomendaria para algum residente seu ou para algum cara que trabalha com você? Mas vejo que eu não me formei em trauma quando eu acabei o R4. Foi só um primeiro passo. Talvez eu tenha ficado confortável para operar trauma e não tenho o menor problema em dizer isso. Uma ou outra cirurgia até hoje, eu gosto de reler coisas que eu já vi, eu gosto de deixar um planejamento, eu gosto de estudar antes de fazê-las. Acho que isso é importante. Mas acho que eu realmente fiquei confortável para operar trauma depois de uns 3 ou 4 anos que eu concluí, ou durante o R4, logo após. Eu acho que se você faz 2 R4, sua formação só vai ser melhor. Mas você, de certa maneira, também vai abrir o leque para 2 lados. Então, eu acho que vai depender muito do que você fez de R4 e para onde você quer ir. Exato. Eu, quando respondo essa pergunta, que também me fazem muitas vezes, eu falo, é o famoso depende. E depende do quê? Para mim, depende de qual R4 você está pensando em fazer e depende para onde você vai trabalhar, isso eu quero dizer geograficamente. Então, assim, aqui em São Paulo, capital, por exemplo, a gente está num mercado super saturado de especialistas. Eu, pessoalmente, não vejo muito espaço para a pessoa, em geral, fazer 2 subespecialidades. Se você vai para uma cidade menor,
Muitas vezes nas cidades menores eu acho que tem mais espaço para pessoas um pouco mais generalistas. Mas aí você tem que fazer especialidades casadas, na minha opinião, né? Então, por exemplo, você fazer ombro e joelho e ser artroscopista, suas especialidades cabem bem. Você de repente fazer um trauma e alguma outra sub cabe bem. E uma sub que eu acho que às vezes vale a pena complementar também, que eu falo, é quando a pessoa faz oncologia ortopédica. Porque oncologia ortopédica, alguns residentes fazem, é uma especialidade super interessante, um campo gigantesco, mas com certeza é mais raro, né? Então, acho que às vezes é uma especialidade que eu falo que vale a pena complementar. Ou como você falou, né, Nel? Às vezes você pega, poxa, o cara vai fazer joelho, mas quer fazer mais medicina esportiva, assim, daí vale a pena. Mas tem que pesar muito o que o André falou. Às vezes é um negócio que você precisa fazer realmente um R4 formal, você pode acompanhar uma pessoa que faz depois, entendeu? A gente, no começo, até parece um pouco a discussão que a gente está falando do mestrado e do doutorado, nem sempre você precisa do título, né? Poxa, se você fizer um joelho como você, né, Noel? Você quer fazer um pouco de ombro. Daí você passa no ano seguinte, você pega, sei lá, um chefe do teu serviço que opera de quinta-feira. Você fala, pô, posso ir quinta-feira ver tuas cirurgias? Tudo bem, você não vai ter um diploma de ombro no final, mas se você for um cara bom de ombro, você pode montar um consultório onde você faz artroscopia de ombro também. Não vejo grandes problemas. Sim, é interessante como isso é dinâmico, né? Acho que há poucos anos atrás, onde eu fiz a residência, você era proibido de fazer 2 R4s. Então, você não podia fazer 2 R4s no mesmo serviço. Então, se você escolhia um, você não podia fazer no mesmo lugar outro. Então, que também gera coisas positivas, como, por exemplo, você faz um R4 em um lugar e faz outro em outra escola, que é o que eu recomendaria para você. Então, se você pensa em fazer 2 R4s, seria a minha decisão. Levando em conta que o pessoal, o Leandro e o André falaram, aproveita, faz um R4 em algum outro lugar, conhece outros serviços, vai conhecer mais gente e tudo isso, né? Acho que vale a pena. Indo para as partes finais aqui, então, eu acredito que, cara, o R4 é o fim do jogo e não é, então, né, André? Você passa de fase, mas não acaba o jogo. É uma época muito boa, é uma época desafiadora, e a dica que eu deixo como conclusão final é: cara, passou 6 meses do seu R4, falta mais 6 meses, quando você chega no meio dele, seja que você faz mão, que são 2 anos, ou coluna, oncologia ortopédica, cara, começa a pensar no que você quer fazer da vida. Não deixa para você pensar nisso faltando no seu último mês da R4, que isso vai te trazer estresse, você não vai conseguir se planejar. Então, no meio da R4, você já tem que começar a se mexer pensando o que você quer fazer. Quer dar plantão ali, quer viajar para cá, quer ir para lá. Então, a partir do meio do seu R4, lógico, continua se dedicando, continua operando, continua trabalhando, mas é um ponto para você pensar. Eu acho que o R4 não é o fim. Eu acho que o R4 você vai se aprofundar da parte técnica da assistência de um pedaço do corpo ou de um tipo de lesão. E eu acho que você tem que pensar aonde quer chegar. Eu acho que você tem que associar tudo isso. Eu acho que, eventualmente, algum curso, algum curso de como escrever um artigo científico ou se interessar por alguma sociedade, alguma maneira de chegar lá pode ser um grande diferencial. Então, eu acho que eu começaria, hoje em dia, numa formação mais moderna, associar o R4 a coisas extra-medicina. E não se dedicar somente àquela coisa exclusivamente técnica e esperar uma vaga em alguma universidade, que foi o que eu fiz. Então, não, o R4 não é um fim. Muito bacana. Bom, acho que de conclusão final parece que o caminho é o planejamento, né? A gente às vezes vai levando sem pensar, mas sempre pensar aonde você quer chegar e o que você está fazendo nesse momento está te levando até esse lugar que você quer chegar é essencial. E com isso a gente acaba o nosso 3º episódio do podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Não esqueça de curtir a gente na plataforma que você está ouvindo, seja no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Também deixa um review pra gente, se dando 5 estrelinhas pra gente, ajuda as outras pessoas a nos acharem. E segue a gente também lá no Instagram. Se tiver alguma sugestão pra gente de um novo episódio, algum convidado, alguma crítica, pode entrar em contato com a gente. A gente vai esperar. E até a próxima. Grande abraço. Abraço. Se você se interessa por ortopedia, siga nosso podcast. Um grande abraço.